Bom, iniciando aqui a nossa próximo painel, eu vou chamar o mediador e especialista em economia criativa aqui da Firjan, Paulo Vitor Lemos. Bom dia, boa tarde a todos. Prazer, sou Paulo Vitor, especialista aqui na Casa Firjan. E o nosso painel é um painel muito especial, um painel que eu sou suspeito um pouco para falar, que eu gosto muito de dados, gosto muito de economia criativa, né? Só isso que eu trabalho e vivo aqui na Firjan. E queria chamar logo para a mesa Daniele Canedo, coordenadora do Observatório de Economia Criativa da Bahia, professora adjunta na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, PhD em Cultura e Sociedade pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia e Estudos de Mídia e Comunicação pela Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica. Pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe. Chamar também Leonardo Atias, pesquisador do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atuando na coordenação de população e indicadores sociais desde 2010, tem se especializado em estatísticas de cultura, governança, estudos de desigualdade social e racial, doutor em ciência política pela Universidade de Bordeaux, responsável pelo sistema de informações e indicadores culturais. Também está envolvido nos esforços do IBGE em apoio à implementação da Agenda 2030. Leonardo, muito obrigado. Para poder começar um pouco essa conversa, eu pedi para a Dani fazer as primeiras palavras e começar a apresentação. Já está lá? Já. Já. Aqui. Oi, gente, boa tarde. É a primeira vez que eu estou assim, num negócio circular. Eu estou me achando Carlinhos Brau no gueto, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. Se não tiveram, precisam ir. Porque a melhor coisa do mundo se chama Ghetto Square, Candial Ghetto Square. Eles cantam assim no meio, né? E a gente fica rodando. Então, no final, a gente vai fazer aqui vamos dar a volta no gueto, todo mundo vai levantar e vai rodar. Vocês já viram, né? Eu sou baiana, de mentirinha, mas eu sou. Trabalho na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e no Observatório de Economia Criativa, onde nós temos feito diversas pesquisas sobre a economia criativa. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que o OBEC faz, do que a gente tem feito, então vou passar um pouquinho dessa parte, mas vou chegar já. Será que eu posso ficar em pé? Né? Professora vai ficando um pouco agoniada, e já que eu tenho assim, pessoas de todos os lados, essa parte não conta no meu tempo não, tá? Estou me adaptando ao ambiente ainda. Então, nosso objetivo agora é falar um pouquinho sobre dados, sobre evidências para a gestão cultural, para a economia criativa. E eu começo aqui com essa frase, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas naquela tela ali dá para enxergar melhor. A cultura gera valor. Você duvida? Tem alguém aqui que tem dúvida sobre esse valor que a cultura gera? Difícil achar alguém que diga eu tenho. Porque normalmente nós temos convicção sobre isso, né? É óbvio que a cultura gera valor. Mas se a cultura gera valor, se temos tanta certeza, por que precisamos provar isso o tempo inteiro? E por que, principalmente, é tão difícil provar isso? Faz sentido para vocês isso que eu estou perguntando? Como estamos medindo o valor da cultura? É sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês agora, nos poucos minutos que a gente tem, para começar uma conversa sobre dados. Eu trago aí para vocês duas imagens de dois quadros de artes visuais, e eu pergunto se vocês já perceberam uma diferença abissal que a gente pode reconhecer entre, por exemplo, um quadro de Mondrian vendido por 50 milhões de dólares e um quadro de arte naif do Pelourinho, do Centro Histórico de Salvador, que é vendido por R$30. O que difere? Não é tudo arte visual? Eu trago para vocês os cantores sertanejos do Brasil que chegam a ganhar 1,1 milhão de reais por um show de 1 hora. Nas cidades do interior da Bahia, nas cidades do interior do Nordeste, durante a festa mais tradicional da cultura popular, que é o São João. Enquanto a gente bem sabe que existem diversos mestres da cultura popular morrendo de fome, ou que
numa pesquisa que nós fizemos recentemente, nós vimos que, quando a gente pega, por exemplo, os menores editais, com menor valor da lei da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, no primeiro ciclo, o que a gente vê é que, quando tem assim editais que vão distribuir R$800, adivinha para que é? Para a cultura popular. Às vezes, para que um grupo inteiro de forró, de samba, de roda, de expressões da nossa cultura se apresente, um grupo inteiro, R$800. Essa matéria, eu queria muito estimular vocês a ler uma matéria que sai no Jornal Nexo, que pergunta, né, como os mestres da cultura popular sobrevivem na velhice. Eu trago também aqui uma matéria que saiu no Metrópolis sobre o que a gente chama de apropriação cultural. Uma marca internacional, né, reproduzir em suas obras, em suas roupas, em seus figurinos, uma expressão artística cultural tipicamente brasileira, sem qualquer menção, sem qualquer homenagem a isso, e sem qualquer referência às pessoas que criam isso. E aí eu pergunto, a gente poderia ficar aqui por horas trazendo exemplo para pensar isso, né? Por que é importante falar disso? Será que existe desigualdade de oportunidades na economia cultural e criativa? E eu trago outras perguntas. O acesso aos recursos é igual? A assistência técnica aos servidores, aos detentores, às pessoas que produzem? Quem tem direito à infraestrutura para produzir? Quem tem direito a equipamento, treinamento, capacitação? E é por isso que a gente vai dizer que todos esses exemplos não são casos isolados. Eles revelam contradições profundas do sistema econômico. Não é diferente em outros setores, e no setor da cultura ele também está lá. O setor da cultura é um setor extremamente desigual, e no qual a gente precisa pensar a urgência de compreendermos que cultura e economia caminham embrincadas uma na outra, um texto de Canclini dos anos 80. O pessoal às vezes fala, nos anos 90 a economia criativa surgiu. Canclini está falando isso no México, na América Latina, desde os anos 80. A economia criativa ela gera valor, mas é preciso decolonizar ou descolonizar, depender das referências acadêmicas que a gente escolha, esse valor. A economia ela movimenta cadeias produtivas, ela gera trabalho, ela ativa os territórios, ela impulsiona a inovação. Sim, sabemos disso. Mas nós precisamos conseguir deixar mais evidente que esse valor não necessariamente é o valor econômico apenas. Ele é um valor simbólico, ele é um valor que gera cidadania, é sobre direitos culturais. Em que contexto a gente está fazendo isso? Num contexto de plataformização e digitalização da vida. Cada vez mais, com as inovações tecnológicas, a gente está vivendo num contexto em que a mercantilização dos nossos dados, a vigilância do que a gente faz, no contexto internacional, a ausência de uma regulamentação dos nossos dados está cada vez mais evidente. Hoje eu passei por duas situações, uma em Salvador, do aeroporto da minha casa para o aeroporto, e outra agora do hotel para cá, com dois motoristas de Uber, os dois senhores, por coincidência, e os dois falando, por eles mesmos, eu não perguntei, sobre os desafios que é a uberização dos serviços de motorista no Brasil. Esse é um contexto que nós estamos vivendo e no qual, por exemplo, a regulamentação do streaming não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque tem um lobby muito grande. Tem um trabalho muito grande e a gente não consegue avançar. Então, as plataformas elas têm um papel fundamental, importante na nossa sociedade, e nós vamos viver a partir delas. Nós não estamos aqui negando, julgando ou fazendo uma relação maniqueísta do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Nós estamos falando de que é nesse contexto que nós precisamos pensar soberania de dados, de que nós precisamos pensar... Aí tem uma indicação, por exemplo, de filmes que falam um pouco mais sobre isso, mas pensar como a digitalização e a dataficação do mundo alteram como nós chegamos aos dados, como nós vemos, o que nós vemos. Tem uma curadoria dos algoritmos que decide o que a gente acessa e o que não acessa. Então, cada vez mais se torna fundamental que a gente produza evidência do que é o nosso valor cultural, simbólico e econômico. Os setores artísticos, culturais e criativos precisam de evidência.
Então, não é mais só sobre o pessoal das estatísticas, eu, Leonardo, o parceiro, que gostam de dados e que ficam falando sobre isso. Não é só mais assunto de economista. É de todo mundo, é de todos os artistas. Nós precisamos ocupar essa discussão. Por quê? Porque nós vivemos num contexto de escassez, de escolha, de custo de oportunidade, conceitos básicos aí do campo econômico. Eu não vou explicar cada um deles, mas a ideia é: os recursos são escassos, as necessidades são infinitas, e a gente precisa dos dados, né, Paulo, para que a gente possa lutar. Dado gera poder e gera argumento e gera estratégia para que a gente possa ampliar os direitos culturais, para que a gente possa lutar pelos direitos culturais. Mas que dados são esses que nós precisamos? Métricas apropriadas. Porque, obviamente, quando a gente fala da produção artística e cultural, nem tudo que é feito para outros setores vai fazer sentido. E aí eu trago aí um exemplo, por exemplo, né? Como é que a gente mede o trabalho de um museu? O museu é uma grande referência nesse sentido, porque quando a gente pensa, não é só o número de acesso, o número de pessoas que tem lá, porque é uma instituição que tem múltiplas funções, né? Funções de visitação, mas também de guarda desse acervo, de pesquisa desse acervo, de manutenção, enfim, de educação, de inovações nesse sentido. Então, a gente poderia também passar bastante tempo aqui demonstrando o quanto a gente precisa de métricas que sejam quantitativas e qualitativas e que possam, de fato, mensurar esse valor cultural, econômico e simbólico. Eu trago para vocês aqui exemplos, né, de matrizes que foram difundidas pela Unesco há alguns anos e que demonstram a necessidade de expandir um pouco os eixos de análise de quando a gente pensa em dados e evidências no campo das artes, da cultura e da economia criativa. Isso foi traduzido numa publicação do Itaú Cultural. Eu faço aqui um recorte disso, um print, para falar. A gente tem a dimensão econômica. Ela tem que estar lá e ela é importante, mas, além dela, também as outras dimensões, a dimensão da educação, da governança, da diversidade cultural, do patrimônio. A gente precisa gerar dados sobre todos esses setores. E o que é a boa evidência? Né, nós vamos falar, daqui a pouco o Leonardo vai falar aqui, o rei da boa evidência no Brasil. Se vocês não conhecem, vão gostar de conhecer. E aí a gente vai falar, tá, mas qualquer coisa que a gente produza está valendo a pena? Né? E aí, internacionalmente, a discussão sobre gestão, políticas públicas baseadas em evidência vai trazer, pelo menos, 3 critérios que precisam ser levados em consideração. Qual é o primeiro? O rigor científico. O que é o rigor científico? É que, por exemplo, quando eu chamo teatro de teatro e apresento um número sobre o teatro, lá na sua cidade, quando você fizer dado e fizer um levantamento e chamar o dado que você está gerando de um determinado campo de teatro, nós precisamos estar falando da mesma coisa. Então, nós precisamos conseguir chegar a um marco referencial de estatísticas culturais no Brasil, a uma taxonomia, a uma compreensão do que nós consideramos como sendo mesa e que seja igual. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ser de madeira, pode ser de plástico, mas é mesa. Ninguém vai ter dúvida que é uma mesa e para que serve uma mesa. Hoje, no Brasil, nós não temos um vocabulário comum. A gente ainda tem muita dificuldade, porque a cultura popular aqui não é lá. Quando a gente pega os dados não são interoperáveis, não são comparáveis, nem dentro do Brasil e nem fora. Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem. Então, não necessariamente, quando a gente fala ali em rigor científico, a gente está falando de que tem que ter uma grande estrutura, uma grande equipe. Isso pode começar pequeno, mas precisa começar também com um trabalho mais amplo de harmonização de conceitos. O segundo é a relevância social, porque assim, o dado tem que ter função, tem que ter um porquê. Né? Não é qualquer coisa que nós vamos fazer que vai fazer sentido. Então, a gente está falando que esse dado precisa estar inserido num contexto, ele precisa se relacionar com a diversidade local, ele precisa ser qualificado socialmente, e ele precisa também ter um processo de governança. Os dados têm que ser públicos, ele tem que estar disponíveis para que você faça comparações, para que você faça recortes, para que diferentes pesquisas sejam feitas, precisa ser atualizado constantemente e precisa de um sistema de inteligência e de governança desses dados que envolva diferentes instituições. Daí a importância do GT da Economia Criativa, por exemplo, que foi feito, que nos convidou aqui
pela Firjan, em que nós pudemos juntar instituições como o IBGE, como a Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura, como o Governo do Estado do Rio de Janeiro, as universidades do Brasil inteiro, o Itaú Cultural, diferentes instituições que estão pensando dados no Brasil para, juntas, promover uma discussão sobre o que é essa boa evidência. E a gente vai fazer isso porque a gente acredita, então, que dados e estatísticas culturais podem gerar justiça social. Então, não é sobre o dado em si, é sobre o que a gente pode fazer com esse dado. É sobre a gente conseguir lutar por direitos culturais a partir da informação. Então, eu queria começar essa fala trazendo essa mensagem de que, só voltando aqui, rapidinho, os dados podem ajudar a gente. Sem dados, a gente vai ter muita expressão cultural invisível. Muitos resultados, muitas discussões que precisam ser visibilizadas. E, se está invisibilizado, acessa menos recurso. Então, a gente precisa de reconhecimento. Para defender dados... ali está cortadinho, vocês não estão vendo direito? E nenhum deles, né? Defende direitos, a ideia é que a gente tenha dados para defender direitos, especialmente num país com tantas desigualdades. Então, a gente começa essa conversa partindo desse lugar. Quando a gente fala sobre dados, informações, estatísticas, precisa ser algo que esteja próximo do nosso fazer cotidiano. Daqui a pouco eu digo como. Obrigada. Obrigado, Dani. Até antes de passar a palavra para a Tis, até destacar um pouco, a Dani falou sobre o GT que a gente fez, quem estava aqui de manhã e participou do primeiro painel, a Júlia e a Cris comentaram um pouco sobre esse GT que a gente fez, que a gente chamou várias instituições de ensino, todas as pós-graduações em Economia Criativa e Indústria Criativa do país, instituições governamentais, o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Economia Criativa, Prefeitura do Rio, IBGE, OEI, Unesco, Itaú Cultural, tinham várias instituições, a gente ficou reunido aqui vários dias na Firjan discutindo muitos temas sobre dados, conceitos, e eu acho que esse painel é um pouco da discussão que a gente teve aqui, ele está sendo colocado aqui também, vai perpassar acho que as discussões e talvez as perguntas, mas toda essa discussão de dados ela só pode ser feita porque existe um órgão dentro do governo federal que está disponibilizando esses dados, que está lá todos os dias lutando para poder permitir que pesquisas sejam feitas. E a Firjan ela só pode fazer a pesquisa porque existem dados oficiais. O Itaú só faz as suas pesquisas porque tem dados oficiais. E muito se deve isso ao trabalho do IBGE. E aqui, representado na figura da Tis, vai contar um pouco para a gente como esse trabalho lá também. Obrigado, Paulo. Bom, vai ser um pouco anticlimático, né, depois da Dani aí. Enfim, a gente tem no IBGE, né, já um histórico, né, de produção de indicadores, né, começou lá no início dos anos 2000, enfim, tanto pelo sistema de informações de indicadores culturais, que eu vou falar um pouco para vocês aqui, que é o nosso principal produto no tema, e também como a pesquisa de informações básicas municipais, que é uma pesquisa bem poderosa e até pouco conhecida pelo seu potencial, né, que o IBGE vai ano a ano a todas as prefeituras do Brasil para entender se tem políticas, se tem estruturas, né, se tem equipamentos desde 1999, e aí se dá um retrato, né, um pouco de diferentes possibilidades também, capacidades, né, e eu sempre falo com os gestores, bom, se você usa essa pesquisa, você pode usar como benchmark, né, você pode ver, bom, eu tenho uma política, eu não tenho a política, mas um município parecido com o meu tem, pega o telefone e liga, vê como fizeram, né, então tem alguns potenciais aí nos dados que a gente, né, a ideia de métricas, indicadores, estratégias é um pouco isso, acho que a gente tem que fazer mais, né, com o que a gente tem, né, infelizmente os recursos são bem limitados, né, se fala até de apagão estatístico, né, no governo brasileiro, por falta de investimento, falta de pessoal em muitas áreas. Enfim, bom, e não é só o IBGE que produz, né, você tem o E-Social, você tem os dados do Tesouro Nacional, você tem muitas questões aí. Bom, a gente tem no IBGE lá desde o início dos anos 2000, né, uma discussão com o Ministério da Cultura, do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, que tinha uma ideia no horizonte, que é essa ideia da conta satélite de cultura, o que é? Para calcular o tamanho da cultura na economia, né, enfim, o PIB da economia, o verdadeiro PIB, né, não o que se usa aí dizendo, faz-se aproximações um pouco, enfim, sem rigor metodológico. O IBGE é o cara chato, né, que sempre tem que fazer e falar um pouco disso, que, enfim, porque tem uma série de tratamentos, né, que o PIB é um agregado de contas nacionais. Enfim, isso foi feito lá por volta dos anos 2000, depois, né, sem
até o Ministério acabou em algum momento, né? Enfim, tivemos bastante dificuldades aí na área federal, na gestão da cultura, e o IBGE continuou produzindo desde 2019, e acho que eu comecei lá em 2016, né, nesse projeto, enfim, a gente tem a ideia, né, é importante institucionalizar as coisas, né? Então a gente já tem conseguido fazer bianualmente, e é uma luta, porque a equipe sou eu e mais um colega, né, enfim, nesse tema, e aí eu tenho que tirar, e essa ideia desse sistema é tirar um pouco de suco de cultura, que podia se chamar criativo, mas acho que veio um pouco antes de estar esse termo ter ido para frente, né? Até estava brincando com o Paulo, talvez que se eu mudar o nome para cultural criativo, vamos dar mais bola para mim, né? Vamos ver aqui na próxima edição. Então, a gente tem soltado isso, e a próxima vai sair 12 de dezembro agora. Então, convido vocês a abrir o site do IBGE e olhar as informações lá, porque tem muitos dados bastante relevantes para o setor. A gente seguiu, né, o arcabouço da Unesco, lá de 2009, né, para edições, que separa em atividades culturais, né, centrais e periféricas, né, nos domínios culturais, né, que tem a ver com patrimônio, com o livro, enfim, com as mídias, enfim, alguns que são relacionados que é turismo e esporte, e outros que são mais transversais, né, como os equipamentos de apoio, os arquivos, a educação, e você não podia imaginar também a fruição cultural, inclusive mais ainda hoje em dia, né, sem um celular, por exemplo, né, sem um aparelho de televisão, então tinha toda uma ideia nesse sentido, que assim um pouco a gente construiu, né, a partir de todas as fontes que a gente conseguiu tirar lá dentro do IBGE. Qual era o objetivo desse projeto, né? Enfim, que foi além da ideia de conta satélite, que é uma coisa difícil de se medir, se fazer, leva alguns anos, né? E, enfim, sempre foi muito difícil a comunicação, né, com o Ministério, novas equipes, rotatividade. Isso dificultou, né, esse processo que conseguiu avançar em alguns outros países, né, na América Latina. Enfim, a Colômbia fez, o México fez, outros também fizeram só uma vez, né? Porque às vezes é um pouco da dificuldade, né, de todo esse trabalho, né, que requer harmonização, requer ação interinstitucional, que é um dos grandes desafios que a gente também tem. Então, esse sistema de indicadores culturais, né, que a gente fala, um pouco tirar o suco cultural das pesquisas do IBGE, né, tem outros parecidos em outros países, né, enfim, né, o Cinca faz na Argentina, alguma coisa parecida, você tem mesmo ele também tem conta satélite, em Portugal também, né? Bom, desculpa para quem está de costas para mim, né? De olho para minha carequinha aqui. Mas, enfim, eu não vou conseguir falar. Se eu levantar e tentar andar nisso aqui, eu vou cair de cara no chão. Tenho certeza disso. Então, a gente tem essa ideia nessa produção, né? De ser uma ideia de uma fonte de dados, né? Com os princípios e os rigores das estatísticas oficiais, né? A Dani falou, a gente sempre tem a ideia de fazer metadados, né? Que são dados sobre dados, né? As fichas metodológicas, as decisões que a gente tomou, e assim, aí eu sempre falo, não gostou desse recorte? Beleza, pega o dado lá do IBGE, você mesmo, a maioria deles, né? Poucos dentre eles, você não vai conseguir fazer um recorte e tirar o seu próprio suco de cultura, que é bom. Dizer o que é cultura sempre foi um grande desafio, né? Eu cheguei antes da discussão lá, que aparentemente era muito boa, né, na época, enfim, né? Cachaça tem que entrar, futebol tem que entrar, enfim. E assim, e aí a gente teve, então, e se chegou, né, com experiências internacionais, né, do Eurostat, acho que na Nova Zelândia também tinha alguns outros sistemas. Essa ideia é uma medida um pouco mais pragmática, né? Você pega a medida econômica da cultura, que, como a Dani falou, gera valor, gera emprego, gera renda, você tem questões de consumo, né? Enfim, então, a gente tem esse sistema que quer dizer, né, entendendo que é um setor que gera valor, gera emprego, gera renda, e também a gente tenta trazer informações no sistema cultural, no SIC, que a gente chama, né, Sistema de Informações e Indicadores Culturais, alguma coisa em relação ao acesso à cultura, porque a cultura é um direito, né, tá na nossa Constituição, e há várias desigualdades sociais, né, de barreiras de acesso, barreiras regionais, barreiras relacionadas a diversos fatores aí enfim, as mulheres, né, conseguem ter menos acesso potencial, porque tem a dupla jornada, a gente tem questões de tempo, questões de dinheiro, né, de preço de ingresso e todo esse tipo de coisa. Eu não vou trazer nenhum dado aqui para vocês, né, porque eu tenho... Quanto já foi? Tem 9 minutos. 9 minutos ainda, olha só. Bom, a gente tem... Então, eu vou falar um pouco das fontes aqui, que pode ser útil para vocês conhecerem, né? Aqui eu vou falar... Não vou trazer nenhum dado, estou falando que vai sair agora no dia 12, porque a cada edição a gente tenta trazer algum pouco de inovação nesse sistema.
Até o momento, a gente usa só fontes do IBGE, salvo dados de despesa pública, que são tratados na área de contas nacionais, lá do IBGE, né, enfim. E nessa edição agora, a gente está também trazendo dados de comércio exterior, né, que vem do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, Secretaria de Comércio Exterior, e do Banco Central. Mas, enfim, seguindo a listinha que a gente tem aqui, a gente primeiro tem essa ideia de entender a economia da cultura, né, enfim, a partir do cadastro de empresas do IBGE, que é um produto estatístico que se faz a partir dos dados da RAIS, né, hoje em dia o E-Social, então ele vai além dos registros administrativos e faz todo um trabalho de tratamento, enfim, até pega algumas inconsistências, né, porque, por exemplo, se o cara tem uma fintech, ele vai colocar uma KNAI lá, que não é a KNAI principal, para fugir do olho lá do Banco Central, enfim, então aí tem uma varredura aqui das KNAIs adicionais, né, enfim, então a gente tem todo um trabalho nesse sentido, e também foi feito um esforço aí para ter informação de ocupados, né, enfim, na verdade, dos microempreendedores individuais. Não é o mesmo cadastro do que o cadastro de empresas, né, que lá você tem informação, né, de salários, de pessoal ocupado, de número de empresas, enfim. E você tem no MEI, porque o MEI não é obrigado a declarar o E-Social, então tem todo um esforço aí foi feito um esforço que a gente até chama de estatísticas experimentais, porque é na primeira vez que você faz até para ser um pouco de um disclaimer, assim, para quando você faz um novo processo estatístico, né, porque ele provavelmente vai ser um pouco diferente da segunda vez, que você vai ter algum aprendizado, mas isso vem da tradição do órgão de estatística do Reino Unido, que começou a desenvolver isso. Não, essa é uma estatística experimental, então a gente pode, né, trabalhar com um pouco mais de liberdade, né, novas frentes, porque você também tem uma tendência muito a judicializar, né, se usa muita pressão em relação quando você fala de estatística oficial, né, tanto que, por exemplo, o índice de preços, né, você não tem como, mesmo se você vir algum problema, você não consegue fazer para trás nenhum tipo de revisão, porque você tem, né, contratos baseados, né, enfim, então toda uma questão de cuidado que o IBGE tem em relação a isso. Então a gente tem uma informação, né? E os MEI tem uma cara bem diferente de distribuição, né? É bem importante para o setor cultural, né? Não posso dar o dado aqui, mas vocês fiquem pensando que é até mais penetração dentro dos MEIs, né? No recorte de cultura que a gente faz, né? Que são as atividades que a gente trabalhou, né, a partir das referências internacionais e também a partir das discussões internas, e com especialistas, né, enfim, durante muito tempo. A gente tem a pesquisa estruturais por empresa, né, que é a pesquisa de indústria anual, a pesquisa anual de serviço, a pesquisa anual do comércio, e aí você tem, além das informações, apesar de serem pesquisas amostrais, elas não têm a abrangência que o cadastro tem, com todo esse dado da RAIS, né, que é o que a Firjan, por exemplo, usa, né, como principal fonte para o mapeamento da indústria criativa, mas ela tem informação de receita, né, e de valor adicionado, que realmente seria essa contribuição econômica para a cultura. Vou dizer que é a melhor aproximação, não é o PIB, né, porque exige muitos tratamentos, mas a gente chama, então, tem uma informação do valor adicionado, né, que quanto cada um desses setores agregam, né, na economia anualmente no recorte. A gente também faz um trabalho, né, com a pesquisa PNAD contínua, né, que é a pesquisa domiciliar principal do Brasil, que vai a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio Contínuo, que tem os dados, né, que no domicílio você consegue pegar a pessoa que está ocupada no setor formal, mas também no informal, né, porque a fonte do RAIS, social, é só das pessoas com vínculo, né, os seletistas, né, os servidores públicos. Então você consegue entender, e na cultura a gente sabe que tem muita informalidade, né? Enfim, tem muitas pessoas que estão na conta própria, né? No setor das artes, da moda, enfim, isso é muito importante, né? E é uma maneira de aproximar melhor a inserção laboral, né, das pessoas, né? A gente tem hoje em dia, no recorte que a gente faz, cerca de 6% dos ocupados tem nesse recorte que a gente chama de recorte do setor cultural. A gente fez um índice de preço da cultura também, com os dados que a gente tem do IPCA, né, Índice de Preços Consumidor Amplo, que é uma cesta de produtos que a gente escolheu, e esse daí é muito bom também, porque a principal fonte de acesso ao dado do IBGE, que é o CIDR, você pode ir lá e fazer o seu próprio recorte, e mostra um pouco, né, a questão
do acesso, né, do custo, né, que pode ser variado no tempo, para você acessar bens e serviços que a gente entende culturais, né, e também a questão do acesso, né, telecom, né, o preço né, dos pacotes, né, de streaming e de telefonia, etc. A gente tem informação que alguns, assim, é um pouco triste, mas até por sorte, porque o IBGE recebe algumas demandas, né, dos ministérios, né, o Ministério das Comunicações faz alguns anos, né, financia um estudo sobre TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, veio um pouco até com a questão da migração, a saída as parabólicas, né, que precisavam ser trocadas, porque estavam na mesma faixa do 5G, etc. Enfim, então a gente tem essa informação de acesso à internet por potes de telefone celular, acesso à internet do domicílio e alguns usos também. Tem informação, né, se a pessoa usa para assistir vídeos, assistir rádio, inclusive jogar. Então, isso, desde 2022, a gente tem uma informação qualificada, né, no nível individual, né, enfim, das pessoas de 10 anos ou mais, usavam a internet para esse tipo de atividade. A gente tem informação também, porque o Ministério do Turismo comentou um módulo, né, no IBGE, que é o módulo de turismo, e a gente fez um recorte de turismo de lazer relacionado a lazer cultural, relacionado à cultura e também à natureza, né, que tem a ver com patrimônio imaterial. A gente está trazendo pela primeira vez aqui também um recorte, né, de bens e serviços culturais. A gente chegou, né, fez uma listagem, pensou um pouco com a gente tem na pesquisa de orçamentos familiares, né, que não tem nessa edição, porque é uma pesquisa quinquenal, né, e estava presente nas edições anteriores, né, que é a despesa domiciliar. A gente tem aqui uma ideia de serviços culturais, que é um pouco limitado, que é serviços audiovisuais, pelo que o Banco Central entrega, mas isso é importante. E a gente tem um dado bem relevante que vai sair agora, que é sobre o Censo Demográfico 2022, que pega a ocupação no nível municipal. E aí a gente tem um retrato, né, que mostra alguns polos, né, de concentração para além do que a gente consegue ver com as pesquisas que a gente normalmente usa, né, que quebram só até no nível dos estados e do Distrito Federal, e também uma informação de formação superior, né, de curso de graduação que as pessoas têm, e tem aquela conexão se a pessoa está no setor cultural ou não, né? Tipo, até um colega comentou, tem uma chargezinha do chargista, né, o Daimler, né, que é dois carrascos falando, não, eu queria mesmo ser artista, né? Eu faço isso aqui só para pagar as contas, né? Tipo, enquanto eu estava lá cortando a cabeça do outro lá, né? Enfim, um pouco isso. E em termos de perspectiva, a gente tem um novo marco da Unesco, né, que chegou agora em 2025, né, que fala de ecossistema cultural e criativo, que traz algumas oportunidades e também, né, desafios no que a gente vai conseguir medir nesse tempo, né, que tem algumas coisas que são uma ideia de equipamentos, educação cultural, turismo, e a gente já estava à frente do tempo, né, porque a gente já estava avaliando esses temas aí, né, antes do marco sair. E a gente tem também alguns desafios. Algumas coisas são pensadas, né, das contribuições diretas da economia cultural e criativa e indiretas. O direto é um pouco mais simples, né? Você tem ideia de produção, emprego cultural, formal e informal, gastos públicos, né, gastos privados, a gente tem pesquisa para isso, comércio exterior a gente tem para isso, e tem um desafio de pensar contribuições indiretas, né, que é a ideia de como a cultura e a criatividade impactam o bem-estar, a inclusão social e a proteção ambiental. Tem algumas coisas um pouco mais experimentais nesse sentido, mas a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, né? Até o GT da indústria criativa é um local interessante para a gente começar a discutir esse tipo de coisa, como a gente vai para além, né, dessas coisas. Bom, aqui tem vários domínios que algumas coisas a gente já consegue olhar mais fácil do que outros, né? Línguas, a gente tem uma coisa no censo demográfico só para as línguas indígenas, mas até que ponto a gente conseguiria avançar em outros tipos de uso de língua, né? O governo, a gente tem a pesquisa de informações básicas municipais, né? A gente tem a educação e cultura, né? Pelos módulos, né? O turismo, né? Enfim, os equipamentos, algumas outras são um pouco mais difíceis. A questão dos festivais é sempre complexo, né? A gente tem poucos dados, né? Enfim, pelo menos não dados oficiais divulgados, né, para além de que você tenha nos próprios municípios ou nos estados. E aqui o último slide, a gente tem algumas perspectivas, né, que é a revisão da CNAE, né, que vai vir aqui, ela deve entrar no E-Social em 2027, né, que vai ser melhor para as indústrias, para a economia cultural criativa, vai conseguir pegar com mais filigrana muitas dessas coisas. A gente pode pensar em integrações de dados, né, a gente tem dados fiscais, dados de secretarias de finanças aí que, bom, não gostam de compartilhar
compartilhar seus dados ou têm dificuldade nisso, enfim, e acho que, mas tem muitas oportunidades, né, a partir das nossas fiscais, né, as políticas culturais, né, da iniciativa fala, putz, somos inimigos do PDF, né, muitos PDFs que é difícil de trabalhar, né, mas, enfim, então a gente tem, talvez a inteligência artificial consiga ajudar nesse processamento de dados, né, e Big Data, que é Big Business, né, que a gente tem dificuldade de acesso, né, mas algumas concessões públicas talvez a gente conseguisse, né, trabalhar nisso. Algumas pesquisas, né, como a pesquisa de orçamentos familiares, a pesquisa de uso do tempo seria muito relevante, mas a gente não tem histórico no Brasil, né, é muito caro. Tem uma outra que é a pesquisa da economia informal urbana, que está sendo pensada, mas também é uma pesquisa bem complexa, que é como os censos econômicos, né, e a gente pensa, né, o que vem para o futuro? Mais pesquisas, menos pesquisas, né, mais orçamento, menos orçamento, é complexo pensar isso, a gente tem que lutar por mais, acho que por mais pesquisas, ou coisas mais direcionadas, né? Enfim, o sistema estatístico não consegue atender a tudo o que se necessita, mas é importante trabalhar isso e, sobretudo, acho que o melhor uso das pesquisas, geocolocalização, e só o último ponto que eu colocaria aqui, né, que a gente tem a ideia dos registros administrativos, né, e eu falo, né, do cursos na Escola Nacional de Administração Pública, bom, se você tem uma política pública e você quer um indicador, você quer medir, você quer melhorar na próxima vez, aí chega no final, putz, não tem indicador, mas você não planejou desde o início, então é sempre importante ter essa na mente, né, na cultura, a cultura de dados, né, é importante para que a gente tenha informação suficiente para a gente trabalhar, né, não, tanto internamente, né, nos órgãos e para os fazedores de cultura, mas também, né, na academia e no sistema estatístico como um todo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tias. Até destacar o framework que ele mostrou no final da Unesco. Esse framework foi super recém-lançado, foi acho que um dos principais pontos que perpassou a nossa discussão dentro do GT, que foi lançado no Mundiacult agora desse ano, que é o novo marco referencial estatístico para estatísticas culturais da Unesco, e esse o conceito que o Matias apresentou do ecossistema cultural e criativo. Então há esse caminho desse conceito agora mais abrangente. E tentando ser muito rápido, porque a gente só falta 10 minutinhos, eu queria também abrir para a plateia poder fazer pergunta. Dani, você poder contar um pouquinho do que vem sendo desenvolvido pelo OBEC e como que a gente pode usar esses dados, de fato, para o desenvolvimento, para gerar política pública, para gerar desenvolvimento econômico e social. Quanto tempo? Muito rápido. Bom, então, o OBEC é o Observatório da Economia Criativa da Bahia. Nós fomos instituídos na primeira levada da Secretaria da Economia Criativa, né? E mantivemos aí esses anos todos um trabalho como grupo de pesquisa na universidade e vamos fazendo o que dá, né, Ficheira? Porque a gente quer fazer muita coisa, mas nem sempre dá. Então, no nosso site, que é o bec.ufba.br, vocês vão encontrar as pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Nós sempre conversamos sobre esse sistema de dados, né, em que, por exemplo, o IBGE vai cumprir um papel específico, que é gerar estatísticas oficiais. Instituições como a Firjan e o Itaú Cultural podem fazer grandes pesquisas temáticas. As universidades precisam ter um papel. Os observatórios dentro dos governos também precisam ter outro. Então, a gente entende que o tipo de pesquisa que nós fazemos lá é uma pesquisa que tenta sempre juntar dados quantitativos e qualitativos, trabalhamos com as bases oficiais, mas também coletamos dados para que a gente possa avançar um pouquinho nessa coisa das novas métricas, de outras métricas. Por exemplo, tivemos um desafio gigante esse ano para analisar. Temos uma pesquisa com a Funarte, que chama Fomenta as Artes no Brasil, em que a gente está tentando olhar para o resultado do primeiro ciclo da PNAB, como é que é a incidência das artes. E é isso que ele falou, assim, 40 mil páginas de PDF para a gente analisar, e aí nós fomos tentar desenvolver metodologia para isso. Então, num outro momento, podemos falar sobre isso, o quanto foi difícil, mas temos resultados, estamos lançando, está disponível no site. É muito difícil ainda para a gente também, porque nós precisamos fazer coleta de dados secundários. E aí muitos de vocês nos estados, nos municípios, às vezes agentes culturais recebem lá os questionários do OBEC pedindo para participar. Isso é muito importante, porque esse nível de pesquisa de percepção do trabalho, ele é fundamental, mas ele é extremamente trabalhoso. A gente tem pesquisas que já entrevistou 2.500, 3.000 pessoas em todos os estados brasileiros, mas nós passamos meses para fazer isso, porque é muito difícil. Atualmente, nós temos uma pesquisa em parceria com o IFAM, que chama Economia
Patrimônio Cultural, Economia e Sustentabilidade. Nós estamos ouvindo um mapeamento sobre atividades econômicas e nós estamos ouvindo a ponta as pessoas. Fizemos pesquisas, entrevistas presenciais em 8 estados, mas ainda estamos lutando assim, para chegar num número coerente. Então, tem um conjunto de ações. Eu queria sugerir que vocês acessem o site albec.ufba.br, mas também queria indicar a leitura de 2 conteúdos. Um já está disponível, é um livro que foi lançado, inclusive, com apoio da Casa Firjan, por coincidência, que chama Pacto pela Cultura. Nesse livro, eu escrevi um artigo em que eu falo assim, da necessidade de uma política de dados, de uma cultura de dados incremental. O que é isso? Bora começar pequeno. Porque se a gente sonhar em ter o sistema de informações, indicadores culturais funcionando, talvez isso leve muito tempo. Mas dá para começar amanhã. E, nesse sentido, também queria já, de antemão, convidar vocês a participar e a conhecer um livro que nós vamos lançar no final do ano. Eu e uma parceira chamada Beth Ponte, que se chama Gestão Cultural Baseada em Evidência, em parceria com o SESC e São Paulo. E esse livro aí a gente vai assim, no detalhe da gestão cultural, das organizações, dos artistas e das políticas públicas, propondo algumas ferramentas, propõe alguns mecanismos para começar, né, desde o início. Também queria convidar vocês, por fim, para acompanhar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIC, junto ao MINC, o Ministério da Cultura, tem feito todo um trabalho de repensar o seu marco referencial de estatísticas. Eu estou participando disso como consultora e acho que tem muita coisa para a gente discutir. Obrigada. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, até, assim, tem um monte de perguntas que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, mas 5 minutinhos, a gente poderia ficar aqui Tá discutindo... vendo como eu sou democrática? Você falou 10, eu peguei 5, deixei 5 para você, viu? Tem a pergunta do público ainda, eu vou ter que abrir para o público, senão a gente não consegue. Mas, assim, eu queria até ressaltar, assim, tudo que foi dito, acho que a Tis também mostrou, assim, a quantidade de dados que a gente já produz. E é uma coisa que a gente estava conversando ali fora também, de que a gente tem muito dado e não necessariamente a gente consegue dar vazão de fazer todas as pesquisas com dados que a gente tem. Aí, Tis, se puder comentar muito rápido para a gente poder abrir para o público nos últimos 3 minutinhos. Não, acho que, assim, o importante é tentar buscar os dados, né? Às vezes acho que o IBGE falha de não conseguir publicizar da maneira que seja... O site não é tão fácil, né? Mas, enfim, acho que tem... Por isso a ideia do sistema, né? De tratar esses dados lá. Lá vocês vão ver que tem um plano tabular, né? Muitas tabelas em Excel e XLS e ODS que vocês podem ver que tem dados no nível municipal, e acho que essa edição, inclusive, vai ter dados do censo demográfico. A gente colocou as top 10 atividades, top 10 ocupações nesse recorte cultural que a gente tem por município, que acho que dá uma visão de vocação econômica, né? Às vezes a gente não consegue ter o dado quantitativo, né? Porque não tem capacidade, digamos assim, porque é um dado, mesmo sendo dado do censo, é a amostra do censo, que você tem o detalhe de ocupações e atividades, mas tem uma informação importante aí para entender vocações, né? O cadastro de empresa vai no nível do município, então tem a pesquisa a Munic, né, e a Stadic, né, pesquisa de informações básicas municipais vai no município, então tem muito dado que você consegue ir triangulando, né, juntando dados, ter uma ideia e orientar políticas, né? A gente estava ontem falando do marco lá em Porto Alegre, né, tinha uma pessoa da secretaria de lá disse, não, a gente usou todas essas fontes, né, para tentar definir como mapear o setor criativo, para definir as políticas, né, e, bom, eu estou à disposição para sempre mostrar o que a gente está fazendo também. Obrigado. Está sendo gravado, mas não está sendo transmitido. Ah, tá, sim. Está no site do MINC, do YouTube, o YouTube do MINC. Podemos abrir uma perguntinha rápida para o público? Alguém tem... Oi. Opa. Oi, tudo bem? Para mim fica muito claro que existe uma dificuldade de não ter dados, é impossível gerir o que você não tem dados, né? Mas eu fico muito preocupado às vezes também quando você tem a métrica e você transforma ela em meta. Qual o risco que vocês veem da métrica transformada em meta enviesar as políticas culturais e enviesar até inclusive a produção cultural que seria espontânea pública? Responde ou vai ser... Pode responder. Não sei se vai dar tempo para outro. Pode. Eu não sei se vai dar tempo de responder, que a professora, né, mas ok, vamos fazer uma aula aqui sobre esse tema. Bom, eu acho que a gente tem várias distorções, né, principalmente quando a gente fala em dados, e a gente precisa, de fato, estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, discutindo cada vez mais, porque é que eu trago para
tirar essa carga, por exemplo, na métrica econômica, né, de que o projeto, se ele não tiver tido tantos visitantes, ele não serviu. A gente vai precisar entender para que serve de outras formas, mas isso tem a ver com o que o Atias falou. A gente precisa fazer discussões com quem elabora o edital, por exemplo, de que a avaliação precisa ser de outra forma. Nós tivemos muita dificuldade de analisar a Lei Aldir Blanc I, por exemplo, porque quando vieram os relatórios, nós pegamos todos os relatórios de gestão dos estados e dos municípios para analisar. Era só número, porque era basicamente para onde foi o dinheiro, quanto gastou, aquela prestação de contas do recurso. Isso não serve para nada em termos de evidência para a política pública. Você não vai sentar com os outros ministérios, com o Ministério da Economia, do Orçamento, do não sei o quê, e dizer, gastou bem o recurso. Não é sobre isso, é sobre o que a gente consegue fazer. Então, a gente ainda tem um desafio de pesquisa de resultado, de impacto, de registrar. E isso é muito assim. A gente até faz, no final da ação cultural, uma roda e cada um diz o que achou, né? Mas ninguém registrou. A gente tem dificuldade. Então, nesse livro, a gente fala muito sobre isso. Planeje o que ele disse, os dados que você vai gerar. Planeje o que você pode entregar como resultado e corra atrás disso. Coloque uma pessoa da equipe para cuidar disso ao longo da ação. Registro audiovisual, registro de foto, registro do que as pessoas pensam. Faz um vídeo com a pessoa antes, faz um vídeo depois. A gente precisa expandir essa perspectiva das métricas que não sejam só quantitativas. Mas é um trabalho mesmo de cultura de dados que a gente precisa desenvolver. Eu estou amando ficar aqui rodando, viu? Nunca fui convidado por Roda Viva, agora já estou me sentindo. Posso perguntar? Alô? Oi. Então, não é bem uma pergunta. Não, não é, não sei explicar. Está difícil. É porque eu atuo como parecerista. Eu atuo exatamente como quem avalia. Então, aí olhando para a pergunta dele, por que raios os municípios e os estados não se utilizam de bases? Porque existe, por exemplo, os mapas culturais, que é péssimo para quem analisa dados, porque é um monte de upload de arquivo e volta para o mesmo problema, mas a gente já tem recursos ali colocados. Então, o proponente, ele é obrigado a declarar 1000 questões sociais, de gênero, de orçamento, porque essas informações elas não podem serem utilizadas. Tem vários municípios que já trabalham de uma maneira mais estruturada. A própria Rouanet, o sistema da Rouanet já seria excelente para que o proponente colocasse ali as informações. Porque, da forma como está colocada, transformar isso em dado é muito complexo. Inclusive, por que os não foram contemplados? O que foi levado em consideração? Uma normatização das análises do fomento direto? Por que um entra e o outro não entra? O que é levado em consideração nisso, sabe? Então, a diretriz das informações dos municípios e dos estados, até nisso, são divergentes. Então, eu acho que, enfim, é empírico a questão. Eu concordo plenamente. Eu falo muito sobre isso quando a gente discute ali aqueles conceitos econômicos, né, de escassez, de escolha e custo de oportunidade. Eu trago o exemplo do parecerista. Eu já fui parecerista também em um edital que, somando os projetos que a gente tinha gostado, que a gente queria selecionar, o recurso que a gente tinha era 8% do que estava sendo solicitado. E aí você se sente no mato sem cachorro, como se diz, porque você não tem métricas, você não tem lá no barema elementos que, de fato, te ajudem a fazer essa escolha. E aí, esse custo de oportunidade, essa métrica não é feita de fato. Então, às vezes, vai por outros critérios. Então, para objetivar esses critérios, a gente precisa torná-los um pouco mais qualitativos. Já vi que eu não posso continuar. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente gostaria de continuar até mais tempo discutindo, mas, infelizmente, temos que abrir espaço para outras mesas. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Leonardo Atias. Obrigado, Dani.